em Mateus 13. Ela é uma das primeiras parábolas que o Senhor Jesus nos traz. Então, é uma parábola bem conhecida, muito utilizada. Tenho certeza que você já ouviu diversas palavras, pregações através dela. Vamos ler, então, a palavra do Senhor. Diz assim lá em Mateus 13, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se a seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Palavra que o Senhor nos deixou para nos direcionar, para nos ensinar, para nos alimentar, para trazer para as nossas vidas, Pai, um ensinamento que nos aproximasse mais de Ti, da Tua vontade, que nos ensina a ficar parecidos com Teu Filho Jesus. Que o Teu Espírito Santo nessa noite traga revelação dessa palavra em nossos corações. E que nós possamos durante a nossa semana viver essa palavra, aplicar essa palavra nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. E que pessoas que estiverem ao nosso redor possam experimentar dessa palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, te agradecemos em nome de Jesus. Essa parábola é uma parábola muito famosa, como eu estava falando. Nós já ouvimos diversas vezes, eu pelo menos já ouvi diversas vezes pregações, exposições sobre ela. E conversando muito com o pastor Silvio, ele fala que é difícil pregar ou ensinar ou estudar as parábolas de Jesus. Porque para a gente ter uma ideia, existem cerca de 37 parábolas que Jesus conta. E dessas 37, somente 5 Jesus explica direta ou indiretamente. Então as parábolas, Jesus contava ela porque Ele buscava aqueles que estavam com o coração preparado. E como Ele mesmo disse, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. E por que Jesus fazia isso? Um pouco antes, Jesus estava ali com seus discípulos, e seus discípulos ali no campo colheram milho para se alimentar aos sábados. E aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, eles já estavam tramando algo contra Jesus. E aí Jesus vai para a sinagoga e eles trazem lá alguém enfermo para Jesus curar. E aí eles afrontam Jesus, falam, não, mas é lícito curar aos sábados. Esperando já que Jesus falasse, sim, é sim. Só que aí Jesus, ele sempre tem uma maneira muito sábia de lidar com essas situações. Por quê? Porque ele conhece o coração daquele povo. E ele fala assim, qual de vocês tendo uma ovelha enferma, precisando ser resgatada, não vai fazer isso aos sábados? Quanto mais o nosso Pai que está no céu não vai curar um dos seus filhos. E aí Jesus cura aquele homem, e aqueles fariseus começam a querer já
pegar Jesus, matar Jesus, já estavam tramando, e aí Jesus sai dali, enquanto Jesus caminhava, antes dele chegar na praia aqui, nesse texto que a gente leu, Jesus já curou ali no meio da multidão, e aí imagina aquela multidão, todo mundo lá, parado, esperando Jesus falar alguma coisa, e aí Jesus fala uma parábola dessa, ninguém entende nada. E aí os discípulos que vão até Jesus para que Jesus explique essa parábola. E aí Jesus explica algo muito poderoso. Ele fala, aquelas sementes que caem ali na beira do caminho, elas são como as pessoas que ouvem a palavra do Senhor Jesus, elas ficam alegres com a palavra de Jesus. Só que na primeira perseguição, elas fogem, elas saem, elas abandonam. Ou aquelas pessoas que recebem a palavra do Senhor Jesus, é como aquela semente que ela cai sobre o solo, mas tem muitas pedras ali, e ela começa a viver, mas também na primeira perseguição, ela abandona a palavra. E aquela semente também que cai em meio aos espinhos, é como aquelas pessoas que começam a viver com o Senhor Jesus, mas na tribulação e na sedução das riquezas desse mundo, ela também abandona a palavra do Senhor. E por fim ele fala sobre o coração fértil, o coração que temos que ter ao ouvir as Escrituras, que é aquele coração onde a semente é plantada, e ela frutifica a 100, a 70 e a 30. A semente do Senhor, quando é plantada num solo fértil, ela multiplica. Só que o que acontece é que nós queremos ficar por muito tempo querendo as coisas explicadinhas do Senhor. E nesses últimos dias eu vivi um momento muito difícil para mim, para minha família, um momento de luto, de morte. E em oração ao Senhor e em quebrantamento ao Senhor, eu perguntei para o Senhor, o que acontece, Senhor, logo após a morte? E o Senhor me trouxe essa mensagem, e eu quero nos desafiar nessa noite a olhar um pouco diferente para essa mensagem. Porque eu quero falar um pouco sobre o que acontece logo após a morte. E quando estamos buscando no Senhor somente coisas explicadas, coisas mastigadinhas, aquela papinha, sabe? Isso é atitude de meninos. Quando somos meninos ainda, nós queremos um alimento que traga uma sustância, mas que não gere um esforço nosso. Quando meninos, nossos pais trazem o alimento até nós, preparadinho, colocado no prato, a mesa posta. Meninos buscam coisas fáceis, coisas rasas, coisas simples. Só que existem algumas atitudes de meninos que nos afastam da vontade do Senhor. E a primeira atitude de menino que nos afasta do Senhor Jesus é ter ciúmes. Quando somos meninos, nós temos ciúmes dos nossos pastores. O pastor está passando mais tempo com fulano lá do que comigo. Só que faz quanto tempo que você não manda uma mensagem para o seu pastor para saber como ele está? Faz quanto tempo que você não manda uma mensagem para o seu pastor perguntando, pastor, está precisando de ajuda para alguma coisa? Como que está aí? Como que estão os ministérios? Como que estão as lideranças? Está tudo indo bem? Não. Quando somos meninos, nós não fazemos isso, nós temos ciúmes da nossa família. Se o nosso familiar está passando mais tempo com um amigo do que com nós temos ciúmes. Quando um amigo está passando mais tempo com outro do que com você ou comigo, eu tenho ciúmes.
Sabe criança? Quando ganha um presente, ela só brinca quando abre lá no aniversário. E aí depois ela larga esse brinquedo, fica lá jogado num canto. Mas deixa chegar uma criança na casa dela e pegar aquele brinquedo. Aquele brinquedo se torna o mais precioso. Se torna um tesouro. Não, eu quero, é meu, é o que eu mais gosto, é o que eu mais brinco. Meninos, quando somos meninos, nós fazemos birra. Eu quero que seja assim. Se o louvor não for desse jeito, eu não vou, só vou para a palavra. Se a palavra não for desse jeito, eu vou só para o louvor. Meninos, quando somos meninos, nos vingamos das pessoas. Ela falou de mim? Aguarde. Aguarde. Aguarde que ela vai ver, porque eu sei tudo sobre ela, eu sei todos os problemas, sei todos os BOs dela. Só que sabe o que acontece? Quando somos meninos, nós deixamos de olhar para as Escrituras da forma que o Senhor Jesus nos encoraja. Porque Ele fala para esse povo, Ele fala para muitas pessoas que têm a revelação do Espírito Santo, daquilo que o Senhor está falando, Ele fala, não conte isso para ninguém. Não conte. E o que acontece é que quando vivemos a palavra do Senhor nas nossas vidas, de uma forma rasa, como meninos, nós mostramos para esse mundo que eles não precisam de transformação. Algo que me envergonha é ver um não cristão falando assim, eu vou ser crente para quê? Olha lá, faz a mesma coisa que eu faço. Olha lá no trabalho, se vingando da pessoa que falou mal dela, que acabou com uma promoção dela. Olha lá, fazendo birra. Se não é do meu jeito, eu não vou fazer. Tendo ciúmes por coisas pequenas. O Senhor quer que nós sejamos homens e mulheres segundo o coração dEle. Esse é o desejo do coração de Jesus. Esse é o desejo do coração de Deus. Porque quando nos tornamos homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós entregamos. Então, ao invés de eu ter ciúmes do pastor, eu me disponibilizo para o pastor. Você não está tendo oportunidade? Você quer ter uma oportunidade? Esteja disponível. Entrega o seu tempo ao Senhor. Quando você faz aqui, quando você ajuda a colocar uma cadeira, quando você ajuda a dar uma aula lá na salinha das crianças, você está emprestando ao Senhor, porque é isso que a palavra do Senhor diz. Faça um dos meus pequeninos, dê aos pobres, que você empresta para Deus. Quando nos tornamos homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Essa é a primeira característica de homens e mulheres segundo o coração de Deus, a entrega. Entrega é demonstração de amor. Lembra lá em João 3,16? Entrega é demonstração de amor. Quando você entrega o seu tempo a Deus, Ele se sente amado por você. Olha que lindo isso. Olha que lindo isso. O Senhor quer que nós nos tornamos homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Só que sabe como nós conseguimos nos tornar homens e mulheres segundo o coração do Senhor? Matando o nosso menino interior. Porque logo após a morte, há vida no Senhor. Uma semente, para ela se tornar uma árvore, ela precisa deixar de ser semente e crescer uma raiz.
E o crescimento vem do Senhor, o crescimento é a vida, e a vida pertence a Deus e somente a Ele. Lá em 1 Coríntios, Paulo nos ensina que, ele fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Então para conseguirmos deixar de ser meninos, nós precisamos deixar a vida do Senhor crescer em nós. E é difícil, porque é confortável ser meninos. Não é confortável você acordar de manhã e ter uma mesa posta do café da manhã? Igual pousada. Pousada é uma delícia. Com café da manhã incluso ainda no valor, melhor ainda. Você come tudo que você não comeu o ano inteiro. Até coisa que você nem gosta, você come. Estou pagando, então vou comer. E aí chega em casa, às vezes eu, por exemplo, chega na pousada, eu vou, como ovos mexidos, como bacon, como pão, que não sei o que. Às vezes eu acordo de manhã, tem ovo mexido, eu não quero, tem pão, eu não quero, não quero. É confortável ser menino. É fácil. Receber tudo de mão beijada, tudo explicadinho, tudo detalhado. Aí aquele monte de talher ali no restaurante, tem a etiqueta em cima, explicando tudo o que é cada coisinha. Não tem. Mas seria melhor. Quantos não ficaram confusos ali? Porque quem não conhece, eu não sei. A Isa que me ensina. É confortável ser menino. E aí está a dificuldade para a gente deixar esse menino de lado, a gente matar esse menino para se tornar homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Sabe por quê também? Porque uma característica de homem e de mulher, segundo o coração de Deus, é da obediência. Homens e mulheres segundo o coração de Deus obedecem. E sabe qual é a maior demonstração de obediência através dessa mensagem? Através desse texto, dessa parábola? É você se tornar um semeador da palavra de Deus. Porque a partir do momento que essa semente germina em nossos corações, ela cresce, ela se multiplica, nós assumimos a identidade de semeadores da palavra de Deus. Aqueles que levam o evangelho, a novidade para as outras pessoas. Aqueles que não dão mau testemunho no trabalho, que não dão mau testemunho dentro de casa, que não dão mau testemunho dentro da própria igreja. Você acredita que pode ter pessoas que não estão aí mais sentadas do seu lado por sua culpa? Pode existir pessoas que não estão mais sentadas dos nossos lados, dentro da igreja, por nossa culpa. Porque nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Porque nós deixamos de semear a palavra de Deus. Sabe por quê? Às vezes porque essa pessoa era birrenta, porque ela era orgulhosa, porque ela tinha uma maldade ali no coração dela, ela ainda não era transformada. Só que nós, ao invés de sermos semeadores, nós somos meninos e nós não continuamos semeando no coração dela. Homens e mulheres segundo o coração de Deus, que semeiam a palavra de Deus, eles não se importam com um tipo de solo. Olha para essa mensagem. Esse semeador, ele não desistiu no primeiro tipo de solo. Ele não preparou o solo. Quem prepara o solo é o Espírito Santo. E quem faz o crescimento é o Espírito Santo. O nosso papel é não desistir. O nosso papel é não desanimar. Porque as lutas vêm, as dificuldades virão, as tribulações não deixarão de existir. Não! Mas o Senhor quer que nós influenciamos pessoas para que elas se aproximem dEle, para que elas possam se sentir amadas por Ele. Mas primeiro, elas precisam ser e se sentirem amadas por nós. Quantas pessoas nós deixamos de amar por conta de atitudes de meninos?
por conta de ciúmes, por conta de vingança, por fazermos birra. O Senhor quer transformar os nossos corações. O Senhor quer transformar as nossas vidas. Ele quer que a gente saia do raso, que a gente saia ali daquele solo, daquelas sementes que caíram ali na beira do caminho, ou aquelas que ficaram nas pedras, ou até mesmo aquelas que ficaram nos espinhos. Ele quer que a gente multiplique a palavra dele nessa terra. O Senhor não quer uma igreja à parte do mundo. O Senhor não quer nos separar aqui do mundo e a gente vai viver na nossa cápsula santa. E o mundo vivendo toda a tribulação, toda a dificuldade lá fora, e a gente vivendo aqui, uau, avivamento, maravilhas, milagres. Não! O Senhor nos quer lá fora, impactando, influenciando e transformando gerações. Mas enquanto formos meninos, não vamos impactar ninguém. Nós precisamos ficar tristes quando alguém fala mal de alguma atitude de um cristão que você conhece, ou até mesmo que você não conhece. Nós precisamos nos entristecer por isso. Não pode haver alegria em meio a tudo isso. Quando nós nos tornamos homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós assumimos um papel de semeadores da palavra dele. Semeadores que não se importam se estão no trabalho, mas eles continuam semeando a palavra de Deus. Não importa se o seu chefe é insuportável, não importa se seu colega de trabalho já tentou passar a perna em você milhares de vezes, nós continuamos semeando a palavra de Deus. Semeadores que não se importam se estão em meio a uma festa da família, em meio a uma festa dos amigos, eles continuam semeando a palavra de Deus. Não somente com teologia, com abrir as escrituras, não, porque isso vai ser difícil você ter a oportunidade de fazer. Mas o que mais vai impactar é sua atitude, é sua conduta, é seu respeito, teu zelo pela palavra de Deus, a maneira que você se porta nesses ambientes. Semeadores que não se importam se estão em meio a um velório, um lugar de morte. Ele segue semeando a palavra de Deus. Como eu estava falando, eu vivi um momento muito difícil na minha vida, nessas últimas semanas. Meu avô, alguém muito querido, pastor, que influenciou toda uma geração. Foi através dele que minha mãe se converteu, foi através da minha mãe que todos os meus tios, por parte de mãe, se converteram. Mesmo tendo a minha avó católica, irmão da minha avó espírita, foi através desse meu avô que muitas gerações foram salvas. E quando eu recebi a notícia, eu estava a caminho do hospital para ir ver ele. Eu tinha passado uma noite com ele enquanto ainda no hospital. Eu orava muito a Deus de uma maneira egoísta, como menino. Eu não queria que meu avô fosse embora antes de ver muitas coisas que eu tenho para viver. Meu avô sempre sonhou com os filhos dele assumindo a igreja que ele fundou. E eu, na minha atitude mais egoísta, mais de menino possível, eu orava ao Senhor pedindo para que não levasse ele, porque eu queria que ele ainda visse muitas coisas. E em um desses momentos o Senhor colocou no meu coração: se acalme, Ivan, se acalma,
porque logo após a morte, há vida em mim. O seu avô viveu o papel dele. Ele combateu o bom combate, ele guardou a fé. E eu lembro que na cerimônia não foi algo planejado. Durante a tarde, ainda esperando o corpo chegar, minha tia pediu para eu ver com alguns músicos para tocar uma orquestra, para tocar alguns hinos da harpa que meu avô tanto amava. Eu falei, tá bom, tia, eu vejo. E eu senti no coração de fazer um louvor. A cerimônia do velório foi dentro da igreja. E aí o corpo atrasou, as pessoas já estavam meio inquietas. Eu falei para minha tia, eu vou subir. Eu vou começar a cantar alguns louvores. E comecei a ministrar alguns louvores. E a hora que eu comecei a cantar um louvor muito conhecido que diz assim: te louvarei, não importam as circunstâncias. Foi a hora que meu avô entrou. Olha, naquele momento, eu senti a morte transformando em vida. Eu não sei como estava o coração de cada um ali, a não ser do luto. Eu não sei como eles receberam aquele momento de louvor, mas eu não quero saber, não importa. A semente do Senhor foi plantada. E eu tenho certeza que muitos saíram de lá impactados. Porque independentemente de como estava o coração deles, a palavra do Senhor foi ministrada naquele lugar. Então é esse desafio que eu quero trazer para você nessa noite. Não se importe em como as pessoas vão receber. Não se importe com o que elas vão falar de você. Se você deixar de ter atitudes de menino que você tinha antes e se transformar agora, não se importe com isso. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Ele está buscando. Ele está buscando aqueles que adoram Ele, aqueles que entregam a sua vida a Ele, aqueles que obedecem Ele, diante de qualquer dificuldade, de qualquer luta. Irmãos, quando você gasta tempo com o Senhor e fazendo a vontade dEle, esse é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque a recompensa do Senhor é eterna. A recompensa do Senhor não pode ser vista como um celular. E aquilo que não pode ser visto, não pode ser roubado. Quando você planta a semente do Senhor no coração das pessoas, e você entrega ao Senhor a responsabilidade de dar o crescimento, isso jamais pode ser roubado. E eu quero nessa noite, eu quero fazer algo que a gente faz às vezes, mas eu quero te desafiar a ter coragem nessa noite. Vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos. Nós vamos estar todo mundo com os olhos fechados. E eu quero que você que sentiu que ainda tem áreas da sua vida que você está lidando e vivendo como meninos, eu quero orar com você nessa noite. Nosso time de intercessão quer orar com você essa noite. Tenha coragem. Não deixe o conforto da meninice,
ainda tomar conta do seu coração, ainda tomar conta das suas escolhas, das suas decisões. Nós estamos todos com os olhos fechados, mas eu quero que você, que sentiu no seu coração, em entregar e deixar um menino interior morrer, para que o homem segundo o coração de Deus cresça na sua vida, eu quero que você levante sua mão. Eu quero que você não se preocupe com quem está do seu lado. Não se preocupe com o que as pessoas vão querer dizer sobre você. O que importa é o que o Senhor diz sobre você. Quando você toma essa decisão de crescer em maturidade, de se tornar um homem segundo o coração de Deus, quando você decide parar de ter ciúmes, de fazer birra, de se vingar, para entregar as suas atitudes ao Senhor e para obedecer a palavra dEle, o céu fica em festa, o Senhor fica em festa. Repita essa oração comigo. Vamos, todo mundo, todos nós, vamos repetir. Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que ainda tenho muitas atitudes de meninos. Pai, eu quero que o meu coração seja transformado em um coração de homem, em um coração de mulher, segundo a tua vontade. Tire da minha vida tudo aquilo que me afasta de ti, tudo aquilo que me impede de semear a tua palavra, e me transforma num semeador que não se importa em qual tipo de solo, mas que persiste em semear, em entregar, em compartilhar a tua mensagem. Transforma o meu coração em coração generoso. Transforma o meu coração um coração segundo a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus.